Glória a Deus, irmãos. Aleluia. É maravilhoso nós estarmos aqui na presença de Deus, amém? Podemos entregar a Ele o melhor da nossa adoração, entregar a Ele o nosso coração, amém? A nossa melhor oferta que nós podemos render ao Senhor é o nosso coração, amém? Um coração disponível, amém? Não um coração endurecido, não um coração fechado, mas um coração aberto para receber do que Deus tem para falar. Glória a Deus. Aleluia. Realmente, Deus é tremendo e maravilhoso, né? A graça dele nos capacita. E é dia após dia, de fé em fé e de glória em glória. Aleluia. É por isso que eu estou aqui, que você está aqui hoje sentado, sendo privilegiado por Deus a ouvir a palavra dele. Amém? Palavra que vem dele, não que vem de homens. Glória a Deus. Palavra que é alimento, que é sustento, que é renovo. Palavra que transforma, que gera vida, que gera fé. Hoje é culto gerando fé. Glória a Deus. E a fé, ela não é morta. Amém? A fé, ela não é somente para ficar nas palavras. A fé, ela é prática. Glória a Deus. A fé, ela é para ser vivida. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas nós não nos movemos como se, eu tenho fé. Mas você se comporta com atitudes de pessoas que não têm fé. Se você tem fé, você vai se comportar, você vai produzir algo que vai deixar claro que a tua fé é viva, que é eficaz. Glória a Deus, e que Deus tem transformado dia após dia, de glória em glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios. Eu ia começar no no capítulo 3, versículo 1, mas vamos ler um pouquinho acima também, que fala no 2:12, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, para ter uma melhor compreensão, amém? Do que está, né, nesse texto. Ministros da nova aliança. Vou aguardar todos acharem o texto para a gente ler junto. Glória a Deus. Amém? Vamos ler então. Diz assim, 2 Coríntios 2:12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata,
mas o Espírito vivifica. Glória a Deus, vamos continuar lendo. A glória da nova aliança. O mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse mistério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o mistério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o mistério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, que como face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou em outra versão que diz de glória em glória. Glória a Deus, aleluia. Então, começando esse texto, Paulo está falando ali, né, que quando ele chegou em Troade, ele não se sentiu em paz. Amém? Ele diz, né, vi que o Senhor havia aberto a porta, ainda assim não tive sossego. Então, como eu falei, não estava para me falar dessa parte, mas o seu coração tem certeza, você tem convicção das coisas que Deus espera de você? Você tem convicção do que Deus espera de você? Você está em paz quando se abre uma porta? Você já acha que já pode entrar? Entrando com tudo? Ou você espera de Deus a confirmação? Amém? Assim como Paulo, você descansa quando abre uma porta, quando as coisas estão fluindo. Você descansa como se não tivesse, o Espírito Santo não estivesse te falando algo, porque o Espírito Santo, ele fala. E quando a gente já sente paz em lugar onde Deus não quer que a gente esteja, alguma coisa está errada. Está muito errada. Quando o Espírito Santo, ele incomoda você, para você não estar num lugar, você deve se retirar desse lugar. Amém? Glória a Deus. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente, amém? E não nos deixa enganados. Glória a Deus. Não nos deixa confundidos. Não nos deixa desamparados. Glória a Deus. Porque há um tempo já, ele vem ministrando e dando direções que são claras, muito específicas. Amém? Para a igreja. Coloca a tua casa em ordem. Firma a tua casa. Anda em santidade. Honra. Sirva. Busque honrar o irmão. Não busque a honra, o mérito. Ele fala aqui. Buscamos méritos humanos. Você busca a honra. Você serve para estar num lugar como um holofote para você? Ou você serve como aquele irmão que ninguém via ele? Talvez você não tenha visto esse vídeo que o pastor comentou hoje. Mas ele ia todos os dias, ninguém via ele, a não ser o pastor dele. Ele ia todos os dias, 7 horas da manhã. E um dia que ele não pôde ir,
ele foi comunicar e ele falou que ele não tinha compromisso nenhum com aquilo. Mas ele tinha um compromisso com Deus. Amém? Então, também é de se refletir, né, sobre isso. Quando não há uma luz em você, onde as pessoas estão te vendo, quem você é? Quando você foge dos olhares das pessoas que estão aqui, quem você é? Porque hoje nós vemos, eu estava até parando para refletir ali no fundo, tem o socialista de iPhone, né? Tem também os cristãos de rede social, né? Hoje, que posta, assim como eu falei aqui no início, é uma fé prática, é uma fé que não é simplesmente colocar texto, não é simplesmente ministrar, tá aqui no culto, quinta, domingo, não é somente estar aqui recebendo. E para fora daqui, viver uma vida como era antes. Como era você no dia que você aceitou Jesus? E como é você hoje? Eu estava conversando com a Lu hoje. Nós não estamos imunes a errar. Mas quando nós olhamos para trás, nós não devemos ser os mesmos. Assim como o Denis, nós temos o grupo de intercessão, nós estávamos estudando sobre Pedro. Ele falou bem assim que Pedro, a primeira Pedro é uma carta para cristão maduro. Cristão maduro. Não é um evangelho de aceitação. Ele disse assim, de aceitação. Jesus, ele pagou toda a dívida, amém? Nossa, na cruz. Ele pagou, mas quem aceitou ele como único e suficiente Senhor e Salvador fomos nós. Fomos nós que aceitamos ao Senhor. Glória a Deus. Está disponível para você, amém? A graça é você entrar pela porta, amém? Por essa porta que Jesus pagou, amém? Para que agora você não tenha a mesma vida que outrora vivíamos, glória a Deus. Para que a gente seja uma carta, assim como ele está falando aqui. Para que a gente seja uma carta viva, glória a Deus. Seja onde nós estivermos, seja em casa, seja no trânsito, seja no trabalho, para que a gente venha expressar essa glória, amém? Ser essa carta lida. Qual é a carta que as pessoas têm lido da sua vida? Qual é a carta que as pessoas têm lido? Quando ela olha para você. Porque nós acostumamos a falar muito sobre sofrimentos, amém? Sobre padecer os sofrimentos. Mas sofrimentos todo mundo passa. Nessa vida todo mundo passa, cristão ou não cristão. A maneira como você vai passar esses sofrimentos é que as pessoas vão ler. Assim, como pode? Como pode essa pessoa estar vivendo isso? Como pode ela ainda falar em Jesus? Ela ainda crer? Ela ainda ser uma carta viva? Ela trazer uma mensagem, uma carta traz uma mensagem. Glória a Deus. E hoje nós vemos pessoas que não são cartas. Pessoas, elas não demonstram nada. Porque o que vocês veem? A pessoa sendo levada. Levada, nessa correria do dia a dia, nesse ativismo, você parar para a pessoa para perguntar, por que você está fazendo isso? Ela nem sabe. Ela nem sabe. Para que essa correria? Ah, estou aí na correria, né? Tipo assim, várias vezes você encontra uma pessoa, ela fala isso. Estou aí na correria, né? Não sei o quê. Mas e aí? Para que tudo isso? No final de tudo, essa correria não vai valer de nada. No final de tudo, tem algum sentido? Faz algum sentido isso? No final das contas, não valeu de nada. Então, nós somos essa carta porque nós transmitimos uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem de Cristo, glória a Deus. É a mensagem do nosso Senhor, glória a Deus, porque
às vezes a pessoa fala assim, você tem fé, você crê? Creio. Crê, mas parece que não fez diferença nenhuma, ela só falou da boca para fora, eu creio. Eu creio. Mas o dia dela não mudou em nada. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Mas no dia a dia, ela está atribulada por coisas tão pequenas. Isso eu me incluo. No dia a dia, a gente está preocupada com coisas tão pequenas. Sendo que uma coisa só basta. Então, que sejamos uma carta que expressa a glória de Deus. Amém? Que revela Cristo. Glória a Deus. Tal confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa na base dos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje para receber algo que não é utopia. O reino de Deus não é utopia. O reino de Deus, ele é prático. O reino de Deus, ele é feito de princípios. Glória a Deus. Quando saímos aqui e colocamos em prática aquilo que Deus nos revela e nos mostra através da sua palavra, é que nós vamos ver o poder de transformação ao nosso redor. Não quando nós só falamos da boca para fora. Esses dias eu cheguei na academia e uma moça eu tava, tipo assim, eu chego correndo para sair correndo também, né? Porque 1 hora de treino, então eu tenho que ir e voltar, tipo assim, pro meu bebezinho. Aí eu cheguei 1 hora, tá. A menina ficou 20 minutos conversando comigo, falei assim, agora eu vou ter menos tempo, né? Para treinar. Aí ela começou a falar tanta coisa, assim, sobre protocolos, porque ela tem bebê novo também. Que o bebê tem que dormir tal hora, que até tal hora libera melatonina, depois disso é cortisol. Isso eu tô cansada de saber, porque toda mãe vai ler e sabe disso. E aí que tem que ser assim, que tem que ser assim, que tem que ser dessa forma. Mas, quando ela falou para mim, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu me desprendi disso. Eu me desprendi disso porque isso não cabe na minha vida. Isso não é para mim, né? Isso não. E muitas vezes a gente tenta encaixar a nossa vida nesses protocolos. E ela falou que ela estava fazendo terapia. E algo que eu transmiti para ela de tão leve, porque isso não me causa um julgo mais de seguir isso, que ela ficou assim, é verdade, né? E ela está fazendo terapia. E eu falei assim, gente, o Espírito Santo da gente, que habita em nós, nos ensina como nós devemos viver, como deve ser a maternidade, como deve ser a paternidade. Nos ensina o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, no momento em que nós devemos fazer. Se a porta é para entrar ou se a porta é para você ir. Se não tem porta, assim como o pastor já fala várias vezes, e é para você ir, que ele vai fazer a porta. E a gente, muitas vezes, fica sendo que o Espírito Santo está disponível para nós todos os dias. Não para que a gente possa fazer uso indevido, vamos dizer assim, né? Não para que a gente possa fazer dele os nossos desejos, mas para que a gente venha revelar a glória dele através, sendo essa carta que expressa, amém? A glória dele. O evangelho, ele é prático. O evangelho não é utopia. O evangelho, ele é para ser vivido dentro da nossa casa. E começa dentro da sua casa. Porque se você não honra quem está dentro da sua casa, você vem aqui honrar. É mentira. Você está vivendo uma vida de falsidade. Você está vivendo uma vida de mentira. Mas assim como eu estava falando com o aluno, nós não estamos impedidos de errar, de desonrar às vezes. Mas qual é o caminho que a gente toma? A gente se arrepende? A gente se coloca diante de Deus querendo uma transformação? Assim, eu estava falando do Denis e acabei nem concluindo. Buscando de Deus uma transformação ou queremos ser aceitos? O evangelho de aceitação.
Pedro foi transformado. Nós vemos Pedro transformado. Desde quando ele foi chamado até o momento que ele escreveu, até o momento da sua morte. Ele foi transformado. Se Pedro foi discípulo de Jesus, foi transformado, nós podemos ser transformados. Glória a Deus, porque o evangelho, ele é prático. Ele não é utopia, eu vou falar isso. O evangelho é para ser vivido dia após dia. O evangelho de Deus, o evangelho de Jesus. Amém? Ele é prático. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem que eu escrevi exatamente 18/1/2017. Há 6 anos atrás, a primeira pregação que eu fiz, que a pastora, do pastor, e com certeza aquele dia eu estava com muito medo. Mas é uma mensagem que fala sobre o treinamento de Deus. Que Deus, ele não exige de nós além da nossa capacidade, mas ele vai exigir sim. Amém? Ele vai exigir sim para que a gente saia do lugar. Glória a Deus. Porque muitas vezes vai estar muito fácil. Então ele precisa dar um treinamento ali de choque, né? Para que a gente possa sair do lugar. Para que a gente possa haver transformação. Amém? Porque se for só aceitação, você vai chegar num lugar onde você vai se acomodar. E além de se acomodar, você vai acostumar com as dores. Você vai acostumar com as dores, você vai se apegar às dores. E você vai viver como que se esse sofrimento fosse, não, é assim, minha vida tem que ser assim, não, é sofrimento mesmo, a vida do crente é sofrer. Não. Está disponível para nós o Espírito que nos capacita a vencer, a viver de glória em glória. Glória a Deus, a sermos mais que vencedores. Então, nessa mensagem do treinamento de Deus, para quem não sabe, né, eu sou personal, então eu sou acostumada, é do meu cotidiano, ver as pessoas sofrendo um pouco. Brincadeira. Porque tem que ser assim. Se não for assim, não tem resultado, não é mesmo? O Adriano entrou na academia, né? A gente até faz umas caretas, mas faz, né? Então, assim, o que é treinamento? O processo que torna alguém capaz de desenvolver algo. Então, treinamento, processo que torna alguém capaz de desenvolver algo. Glória a Deus. Então, Deus, Ele está te preparando para desenvolver algo. Glória a Deus. Fala assim comigo, Deus está me preparando para viver algo. Glória a Deus. Então, dentro do treinamento esportivo, né, nós temos alguns princípios. E alguns deles são a individualidade biológica. Todo mundo acho que sabe o que é individualidade biológica, né? Que você é um ser único criado, né? Você é único. Hoje o Davi falou, o Davi tem uma orelha colada, né? Assim. Aí eu falei assim, Davi, você é único, porque você é o único que tem a orelha colada. Ele ficou tipo assim, com muita raiva, porque ele é o único que tem a orelha colada. Eu falei, o único Davi no mundo que tem a orelha colada. Não só! E saiu correndo, gritando, né? Que é criança. Mas nós entendemos que isso é maravilhoso, não é mesmo? Isso demonstra a criatividade de Deus em criar pessoas tão diferentes como eu, como você. Glória a Deus. Né? Então, Deus criou cada pessoa com um propósito, e isso é uma mensagem que todos nós já ouvimos, que todos nós temos uma individualidade biológica. E Deus respeita essa individualidade. Glória a Deus. No treinamento, Deus, Ele não vai... Quando nós olhamos para trás, igual eu falei, quem nós éramos, certamente por coisas que você sofria no início da sua caminhada cristã, hoje não te faria nem cócegas, não é mesmo? Tipo assim, não faz diferença nenhuma hoje. Mas lá no início foi algo muito difícil de suportar. E você passou, e hoje você está aqui, não é mesmo? E aí da mesma forma é hoje. Então hoje parece que é algo muito difícil se passar, mas daqui a pouco você passa. E assim vai, né? Então, Deus, Ele vai exigir de você conforme o tempo, assim mesmo num treinamento na academia. É aluno iniciante, então...
eu já sei que então o iniciante eu vou pegar mais leve, né? Não vou, tipo assim, não, eu vou pegar mais leve porque eu sei que amanhã ele vai ter dor. Se essa dor for incapacitante, ele não vai conseguir nem fazer as atividades diárias dele. Então eu preciso ir. Deus ele faz dessa forma. Ele vai e ele sabe da sua estrutura. Glória a Deus. Ele sabe da sua estrutura. Glória a Deus. Especificidade é outro treinamento, é outra variável. E a especificidade é algo que, como eu falei, já é específico, né? Porque ela tá ligada à individualidade. Ela é específica porque se eu sou um ser único, eu preciso do quê? De um treinamento único. Glória a Deus. Então você é um ser único e precisa de um treinamento único. Por isso que quando você compara o teu treino de Deus para a tua vida com o treino do teu irmão, você vai falar assim, por que Deus? Por quê? Por que para ele é tão fácil? Por que parece que o treino dele está tão fácil? É porque talvez você não esteja passando por o treino dele. Mas, né? Por que parece que é tão fácil assim? E para mim é tão difícil. Por que parece que as coisas para mim são mais difíceis? Mas é porque Deus tem algo específico para você desenvolver, assim como nós falamos. Glória a Deus. Outro princípio é o da adaptação. Então, conforme você vai passando o tempo, você vai se adaptar. Se você pegar, igual eu falei, aquele exemplo, se você pegar algo que aconteceu na tua vida lá atrás e ficasse o tempo inteiro só acontecendo isso, ia fazer diferença depois de um tempo? Você ia crescer? Você ia evoluir de treino? Não. É a mesma coisa que eu pegar um aluno meu e passar um exercício sempre 3 de 10. Daqui 10 anos ele está fazendo 3 de 10. Vai fazer alguma diferença? Depois de um tempo, não. Se eu não... Ele adaptou, não vai fazer mais diferença. E nós somos totalmente adaptáveis, né? Assim como eu falei. A gente adaptou, não fez mais diferença, a gente não sai mais do lugar, não vai se mover mais. E a gente precisa de um empurrãozinho, que é o quê? Sobrecarga. Carga nele. Então, é assim que acontece. Precisa desenvolver, o que a gente vai fazer? Aumenta a sobrecarga. Ficou fácil? Aumenta a sobrecarga. Ficou mais fácil? Aumenta o número de repetições. Ficou mais fácil? Diminui o intervalo. Imagina, luta em cima de luta. Imagina. Então, é assim que é um treinamento que Deus ele aplica na nossa vida. Ele sabe da nossa individualidade biológica, que nós somos da especificidade do treino que ele da adaptação e a sobrecarga que ele vai colocar, que não vai nos destruir. Glória a Deus. Pelo contrário, resultará em um eterno peso de glória. É por isso que nós estamos passando por esse treinamento. Amém? Para que no final, esse treinamento que nos torna capazes de desenvolver algo, resulte em quê? Louvor, glória e honra ao nosso Deus. Aleluia. E o outro princípio é o da continuidade. Todo mundo no começo do ano faz aquela promessa, esse ano vai. Se essa pessoa, todo começo de ano, ela faz janeiro e fevereiro, e aí parou. Aí no outro ano, janeiro, ela vai desenvolver? Não vai. Existe um princípio chamado continuidade. Constância. Esse é um princípio muito importante. Todos que eu falei, óbvio, é importante. Mas para que a gente esteja apto a desenvolver algo que Deus quer, nós precisamos de continuidade. Se a gente não se submeter a esse treinamento que Deus requer de nós, se a gente sai, porque tem como sim você abandonar esse processo, você não irá desenvolver o que Deus quer que você desenvolva. E o que vai acontecer? Ano após ano, nós vamos estar do mesmo jeito, as mesmas lutas, as mesmas batalhas, da mesma forma. Como eu falei, ainda por cima apegado àquilo. Fala, não, é assim mesmo, né? É assim mesmo. Minha vida é assim mesmo, é essa batalha, né? Essa labuta.
Mas Deus quer que a gente progrida, amém? A progressão. Você vai evoluir na medida que você deixar o Espírito Santo aplicar esse treinamento em sua vida, amém? A palavra de Deus, o Evangelho, ele não é utopia, ele é uma realidade. Se você se submeter a esse treinamento, você vai poder desenvolver aquilo que Deus quer que você desenvolva. Glória a Deus. E algo também muito importante em questão de treinamento é o descanso. O descanso. Sabia que se você somente aplicar treinamento e não descansar, você vai lesionar o teu corpo de uma tal forma que você chega uma hora que vai ficar insustentável. Você não vai conseguir mais desenvolver aquele treinamento. Por isso que o descanso, ele é prioridade. O descanso, ele é uma prioridade. Se você não descansar em Deus, se você não colocar a sua ansiedade diante de Deus, certamente você vai ruir. Certamente você vai desmoronar. Uma hora vai desabar. Você precisa se submeter ao treinamento e descansar em Deus, porque na certeza de que aquilo que Ele requer de você, amém? Não é mais do que, além do que as suas forças podem. Você descansa em Deus, você descansa nele, glória a Deus. Todos que estão aqui estão num treinamento. Se você olhar para trás, você deve fazer uma análise da sua vida. Você está cometendo os mesmos erros de 2022? Os mesmos problemas têm te afligido? Ou não? Você tem se posicionado para viver algo diferente. É algo novo. Nós falamos todo ano. É algo novo, é algo diferente. O novo de Deus está por vir. Esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser... Mas você está pronto? Você quer viver algo novo? Você está se submetendo a Deus para viver algo novo? Você vive o Evangelho prático? Ou você vive somente um cristão de rede social, que só posta versículos e músicas, louvores? Ou você é alguém que realmente se submete a Deus na sua casa, no seu trabalho, onde você está? Ali você expressa a glória de Deus, você é uma carta viva. Glória a Deus. Empregar força onde deve ser empregado. Então, no momento em que Deus falar para você, vai, você vai. No momento que Deus falar para você, fica, aí você fica. No momento que Deus falar para você, é por ali, Ele nos direciona, assim como Paulo falou aqui. Glória a Deus. Ele te direciona. Se você não ouviu, com certeza, você deve buscar dele. Amém? Isso. Nós devemos ter a convicção. Eu li aqui sobre convicção também, né? A convicção. Hoje, as pessoas não estão convictas a respeito da sua salvação, não estão convictas a respeito do que Deus quer dela, para onde que Deus quer levar ela, do que Deus espera delas, do que ela tem que fazer naquele momento. As pessoas não estão convictas. Elas estão perdidas. Dentro das igrejas, perdidas. Perdidas. E aí, quando você está perdido, o quê? Qualquer caminho serve. Não é? Não é essa a frase do mundo? Quando você está perdido, qualquer caminho que você pegar é um caminho. Mas Deus não nos deixa assim. Como eu disse no começo. Deus, Ele mostra o caminho. Ele revela onde que Ele quer que a gente coloque o nosso pé. Amém? E se tiver uma pedra, Ele dá ordem aos anjos. Amém? Para que a gente não tropece nelas. Glória a Deus. A fé, ela é prática. A fé, ela é prática. Ela não é para ser vivida
em rede social. A rede social, ela coloca um foco tão grande, às vezes até eu coloco as mensagens, e às vezes é para mim mesma. Eu falo assim, meu Deus, nós queremos exigir de pessoas lá de fora algo que nós mesmos não vivemos. Nós queremos exigir um mundo cristão, um mundo de pessoas que vivem o evangelho, sendo que dentro da nossa casa a gente não vive. A gente não busca viver. A gente quer ser aceito, porque eu sou assim mesmo. Não, porque sou assim mesmo, eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Não. Deus quer que você mude. Deus quer que você se transforme. Deus quer transformar a tua vida. Deus não quer te ver assim, não quer te ver você com essas dores. Não, isso é treinamento, vai passar, Deus vai passar. Mas você tem que se submeter a Deus, dar glória a Ele, falar, não, eu estou crescendo, eu estou avançando, eu estou indo para o alvo. Eu não vivo mais as dores que eu vivi no passado, não. Eu sei para onde estou indo, eu sei para onde vou, eu sei que meu Senhor está comigo. Ele não me deixou, Ele não me abandonou. Pode todo mundo falar. Ó, esse aí está passando por isso, sabe por quê? Porque Deus o abandonou. Não, Deus não nos abandonou. Deus, e isso hoje, muitas pessoas falam isso no cenário político que nós vivemos, não é? Cadê o seu Deus? Não. A maior revolta contra o sistema é ir para sua casa, viver o evangelho. Ir para sua casa, se santificar. Ir para sua casa e falar assim, não é utopia, eu vou viver o que está escrito nessa palavra. Essa palavra não é utopia. É a verdade do meu Deus. Se você fala assim, não dá para viver mesmo, você coloca em xeque a palavra de Deus. Você coloca em xeque o próprio Deus. Se Ele nos chamou, Ele nos capacitou, Ele nos capacitará. Amém? Glória a Deus. Lá em 1 Pedro 5. Cinco, 10. Vou ler a partir do 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Aceita esse treinamento de Deus. Amém? Humilhe-se debaixo da mão poderosa dele, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Todo mundo está passando por treinamento. Glória a Deus. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante o quê? Um pouco de tempo. É eterno o sofrimento? A glória é eterna. Aleluia! A glória de Deus é eterna. O sofrimento é o quê? Por um pouco de tempo. Os restaurará. Esse aqui é um processo de Deus. Glória a Deus. Deus os restaurará. Muitas vezes você chegou rachado, meio quebrado, e Deus não vai remendar. Glória a Deus. Deus vai quebrar tudo e fazer tudo de novo. Glória a Deus. Deus, Ele não quer você com remendo, não. Deus, Ele quer você inteiro. Glória a Deus. Inteiramente, íntegro, um vaso de barro. Amém? Que não vai vazar óleo. Amém? Que não vai desperdiçar a unção dele, assim como o pastor já ministrou aqui. Glória a Deus. Que vai viver uma fé prática. Não vai viver um evangelho de utopia, de rede social. Glória a Deus. Os restaurará. Talvez você esteja passando por esse treinamento. Restauração. Talvez Deus está fazendo isso. Você está se vendo como um pó. Como um vaso quebrado nas mãos de Deus. Talvez é esse o teu
treinamento hoje, é aí onde você está. Se você se submeter ao Senhor, creia que Ele vai fazer, Ele vai restaurar. Glória a Deus. Que Ele vai fazer de novo um vaso. Uma vez teve uma vigília que tudo entregarei. Vigília, né, Lu? Taça e harpa. E aí eu vou falar o que Deus pediu para mim colocar. Sabe por quê? Muitas vezes vou falar o que Deus pediu para mim. Deus falou bem assim, me entrega os seus cacos. Sabe por quê? As pessoas veem a gente muitas vezes na obra, mas muitas vezes aquilo que a gente está é o quê? É uma parte de um todo. E Deus, Ele quer todo. Amém? Você vê quem está aqui, uma parte de um todo. Glória a Deus. Deus, Ele não pega um caco e fala, tá, não, Ele quer tudo. Então Deus falou bem assim, eu quero os seus cacos. Talvez Deus está falando para vocês, eu quero os seus cacos. Me entrega os seus cacos. Não fica com os seus cacos. Do jeito que você está. Não. Eu quero que você entregue tudo. Todos os caquinhos. Porque muitas vezes a gente foi quebrado. Talvez lá na infância, até hoje a gente está quebrado. E se você não submeter ao Senhor, para que Ele quebre tudo e faça tudo de novo, um vaso novo, Ele não vai fazer. Ele não vai tocar sem a permissão dEle. Ele não vai tocar. Para quebrar tudo e fazer tudo de novo, você tem que aceitar. Por isso que eu aceito, Senhor. Amém? Não é o Senhor que vai aceitar o teu caco. Não é o Senhor que vai aceitar você quebrado, um caco. Não, é você que vai aceitar ser transformado por Deus. Aleluia. Os confirmará. Glória a Deus. Confirmar. Porque muitas vezes parece assim. O que quer dizer confirmar? A verdade no que Ele está falando. Amém? A verdade está confirmado. O que Ele fala, Ele faz. Glória a Deus. O que Ele prega, Ele vive. Ele confirma a palavra dEle na sua vida. Amém? Glória a Deus. Só que muitas vezes a gente vai passar por quê? Você se entregou. Um vaso quebrado. Deus está fazendo um vaso novo. Quem não te conhece, não entende o que Deus está fazendo, vai falar bem assim, mas será mesmo? Será que esse vaso é novo mesmo? Será que Deus está... E Deus vai confirmar. Através do quê? Eu sou uma carta viva. A minha vida expressa a glória de Deus. Amém? Eu posso até errar, mas eu sei que há conserto. E você se arrepende diante de Deus, e assim há conserto. Glória a Deus. Lhes dará forças. Talvez você precise de força agora. Power. Glória a Deus. Você precisa desse poder, dessa força, desse poder de Deus para poder avançar. Amém? Talvez você está falando bem assim, eu não consigo, estou sem forças. Deus vai te dar força, vai te dar poder para que você possa. Amém? Porque às vezes nós sabemos a palavra, nós conhecemos a palavra. Mas nós precisamos o quê? Que o poder de Deus se aperfeiçoe aonde? Na nossa fraqueza. E aí Ele te dá a força que você precisa. Fala, Senhor, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, como está aqui. Amém? Porque Ele tem cuidado de vós. Então você lança diante dEle e Ele te renova. Glória a Deus. E Ele te dá as forças, o poder que você precisa para continuar. Amém? Glória a Deus. E porá sobre firmes alicerces. E os porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Deus não constrói nada em terreno que Ele sabe que vai desmoronar. Na areia. O que Deus faz está firmado na rocha. Glória a Deus. Ele põe você sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Que você tenha o desejo de viver sobre firmes alicerces. Sabe por quê? Porque a vida de quem vive na areia é o quê?
é inconstante. É inconstante, não tem firmeza, qualquer coisa abala. Mas não, quando você está sobre firmes alicerces, não te derruba. Pode vir o treinamento, pode vir o que Deus está exigindo de você. Mas você não vai esmorecer. Porque você sabe que Ele é o teu Deus, que Ele tem cuidado de você. Glória a Deus. Então eu creio assim que Deus, Ele quer de nós, para esse novo tempo, amém? É um novo tempo. Uma fé prática, algo prático. Chega de somente ficar discursando. Não. É momento de firmar a sua casa na rocha, amém? Se está estabelecida na areia, firma a tua casa na rocha. Esse tempo atrás, o Denis falou, nós passamos por uma situação, e rapidamente, eu não tenho, assim, de ficar olhando, meu Deus, o que será? Eu falo assim, Senhor, o que a gente pode fazer? O que foi de algo nosso que a gente pode mudar agora? O que a gente precisa, a palavra que o Denis mesmo pregou, colocar agora em ordem? O que nós podemos fazer agora para colocar em ordem isso? Amém? Se estava fora do lugar, se Deus mostrou para você, porque Deus muitas vezes mostra em você, através do treinamento, somente a sua capacidade que era um quê? Sedentário. Você era sedentário. Você precisa do quê? Do treinamento de Deus. Aí você fala, nossa, eu sou mesmo, sou fraquinho mesmo. Eu me achava fortão, ó. Eu sou fraco. Preciso de Deus, preciso dessa força. Preciso estar estabelecido na rocha. Preciso ser restaurado. Preciso parar de dar ouvido para as pessoas que acham que Deus não me transformou. Se Deus já me deu um novo coração, eu posso viver agora uma nova vida. Se você aceitou Jesus, você pode viver hoje uma nova vida em Cristo Jesus. Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não vai viver mais as práticas que você vivia no passado. Não. Eu não vou voltar para aquele lugar. Se você voltar para aquele lugar, você vê que você está flertando de novo com aquele mesmo pecado. Não quero, Senhor. Não quero voltar para aquela mesma prática. Eu simplesmente saio do lugar. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. Eu quero viver as coisas grandiosas que o Senhor quer que eu desenvolva. Glória a Deus. De fé em fé, de glória em glória. Amém? Então que você saia daqui com isso na sua mente. Você está passando por um treinamento de Deus. Você está passando por um treinamento. Se você, nesse ano, se submeter janeiro e fevereiro, o ano que vem você vai ter que passar de novo pelo mesmo treinamento. Não queira viver as mesmas práticas do ano passado. Não queira viver os mesmos problemas do ano passado. Não queira estar de novo vivendo a mesma vida. Não, queira ser transformado. Queira viver de verdade a palavra de Deus. Estabelecer o reino dele, ser uma carta viva. Glória a Deus. Manifestar a glória dele aonde você estiver. Aleluia. Glória a Deus. Como eu estava falando aqui aquela hora, que muitas vezes o ativismo, né? Se você vê assim que uma pessoa ela está firmada em Deus ou não, é quando ela vem de uma sequência muito grande de fazer coisas e quando aquilo para, ela sente um vazio. Será que o fazer coisas não estava suprindo a tua alma? Não. Deus, ele quer que a gente venha depositar nele. Sabe por quê? Porque quando Deus fala bem assim, vai para dentro da tua casa e vive e somente isso, e vive essa palavra, você não vai falar assim, Senhor, está faltando algo. Sabe por quê? Porque você está vivendo aquilo que Deus está querendo, o algo que Deus está querendo. Você está vivendo o algo. Você não está... Porque quando a gente vê, o coração do homem, ele tem um rombo gigante. Ele é insaciável. Somente o Senhor para saciar os desejos do nosso coração. Somente Ele para suprir as nossas necessidades. Há um rombo enorme. E aí quando você se coloca diante de Deus e fala assim, Senhor,
Eu tenho fome e sede de ti. O meu coração não é saciado em outro lugar, a não ser na tua presença. A não ser vivendo a tua palavra, não importa onde você estiver, Deus vai suprir. Porque se você está vivendo dentro da tua casa, Deus está te suprindo. Glória a Deus, ali. Você está vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. Você não vai ficar com um rombo gigante, porque parece que está faltando o quê? Está faltando algo, as coisas. Se você não estiver fazendo coisas nesse ativismo, se você não estiver fazendo, parece que Deus não está. Que para Deus manifestar a glória dele, eu tenho que estar fazendo coisas. Não. Deus chamou para fazer algo, mas o que você está fazendo agora? Talvez é algo muito simples. E Deus quer que você desenvolva esse algo para a glória dele. Você está o quê? Buscando suprir alguma coisa que não vai te suprir. Não vai te suprir. A não ser você estabelecer a palavra de Deus naquele lugar e viver a glória de Deus naquele lugar onde você está. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Você foi chamado para viver o reino de Deus. Você foi chamado não para um reino humano, não para algo passageiro. Você foi chamado para viver uma glória eterna. Aleluia. Algo que não vai perecer. Não vai perecer. Aleluia. Se tua casa estiver na rocha, sobre firmes alicerces, se a tua vida estiver sobre firmes alicerces, não vai perecer, não vai se perder. Glória a Deus. Deus espera que esse ano você venha, nas simples coisas da sua vida, estabelecer o reino de Deus, aplicar a palavra dele, os princípios dele. Amém? Convicção. Tenha convicção de quem te chamou. Tenha convicção de onde você veio, do pó. E para onde Deus vai te levar. Glória a Deus. Deus vai fazer de você, muitas vezes, um caco, um vaso para glória, para honra. Amém? Um vaso que vai dedicar a Ele louvor. Aleluia. Amém? Não uma carta em branco, não um papel vazio. Hoje as pessoas são isso. Uma carta vazia, não tem nada escrito. Não, você é uma carta em que está escrito, está impresso. Aleluia. Está impresso nessa carta. Aleluia. Os sofrimentos que Cristo padeceu por nós não foram em vão. Aleluia. Não foram em vão. Deus não te chamou, Ele não padeceu na cruz para que você viva a mesma vida. Aleluia. Sobre a palavra que a pastora ministrou no domingo. Irmãos, na hora que ela falou, eu já pensei bem assim, gente, poderia ter vindo um anjo surfando, imagina, surfando e feito o quê? Salvo só Paulo. O resto tudo ter, morrido afogado. Ele poderia ter feito isso? Essa é a mensagem que talvez iriam pregar hoje. Porque o quê? Qual que é o poder de Deus? Um anjo surfando, pegou Paulo, levou ele para uma ilha, ninguém conhecia, ele não precisou ficar preso, porque Paulo foi se apresentar diante de quem? De César. Ele foi cumprir um propósito. Então, muitas vezes a gente acha que Deus nos livra para que a gente possa ficar lindo, maravilhoso. Não, Deus te livra para que você cumpra um propósito. É por isso que você está aqui. Porque senão não tem mais sentido. Se você desprezar o propósito de Deus, desprezar a palavra de Deus, você está desprezando a sua vida. Porque a palavra, assim como nós falamos aquele dia, ela é a segurança da tua vida. Então poderia ter vindo um anjo surfando, tirado Paulo de lá, acabou, e aí o poder de Deus se manifestou. E todo mundo ia falar, Deus é poderoso mesmo, um anjo surfando. Mas não, irmãos, ele tirou Paulo de lá e falou assim, não, você tem que se apresentar diante de César, o anjo falou. E ele foi, e ele ficou 2 anos sobre uma prisão domiciliar, porque lá ele evangelizou a muitos. Glória a Deus, porque lá ele cumpriu o propósito. Então Deus pode te livrar, mas se você não for para cumprir o propósito,
não teve sucesso. Segundo o sucesso deste mundo, seria que Paulo fosse talvez livrado, né? Fosse viver numa mansão de luxo, com muitos cavalos, não sei, né? Algum lugar assim muito abundante, cheio de ouro, né? Talvez esse era o sucesso. Ele ia ficar postando nas redes sociais dele. Olha aqui, ó, né? Não. Deus te chamou, Deus te livra. Ele está te treinando, assim como Paulo passou por vários treinamentos. Até quase morreu, foi apedrejado, foi açoitado. Mas para que você cumpra um propósito, para que haja transformação, assim como Pedro. Para que haja transformação, não queira ser o mesmo. Porque o que mais tem são pessoas que estão dentro das igrejas, anos após anos, e entram e saem da mesma forma. Esse não é o interesse de Deus. Deus quer a tua vida transformada. Não quer que você saia como um papel em branco daqui. Não, grava no teu coração. Grava a mensagem. Você é uma mensagem. Glória a Deus. Não deixa qualquer um escrever qualquer coisa nessa carta, que é você. Glória a Deus. Porque você é uma carta que vai revelar a glória de Deus. Aleluia. Eu creio que Deus falou com você. Amém? Porque Deus realmente é maravilhoso. E eu decidi que eu não vou viver uma vida de lamúria. Amém? Eu não vou viver uma vida... Eu vou viver a palavra de Deus na minha casa. Eu vou viver a verdade da palavra de Deus. E eu vou ser provada por isso, assim como a Lu fala toda vez, né? E eu vou ser provada pela essa palavra. Porque é lá dentro da minha casa que a gente é provado. Lá dentro da sua casa você vai ser provado. Amém? Mas muito mais eu, porque estou pregando essa palavra. Mas eu quero viver o reino de Deus. Eu desejo viver o reino de Deus. Não é uma utopia, é uma realidade. Glória a Deus. Não é utopia, é uma realidade. Como eu falei, a maior revolta contra esse sistema é você ir para sua casa e viver a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus quer famílias avivadas, casamentos avivados. Aleluia. Deus não quer avivamento só em dia de culto, não. Deus quer vir com avivamento dentro dos lares. Aleluia. Deus quer avivar as famílias. Porque hoje o que o mundo tem deturpado? A família. E Deus vai avivar a família. Quando parecer que pode vir ideologia que for, se o teu coração estiver com os princípios firmados na palavra, ideologia não vai entrar na tua casa. Pode vir ideologia que for. Porque vai passar ano após ano e vão ter mais ideologias, mas a verdade de Deus é a verdade eterna. Glória a Deus, que você se coloque de pé agora. A verdade, a palavra de Deus é a palavra eterna. Glória a Deus. Vou ler esse texto, 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Glória a Deus, que você queira ter a sua casa estabelecida na rocha. Feche os teus olhos agora. Só que não tem como, irmão, não tem como o pastor querer por você. Não tem como eu querer por você. Não tem como o intercessor querer por você. Tem que ser você querer viver o reino de Deus. Tem que ser você querer estabelecer o reino de Deus na tua casa. Tem que ser você querer a transformação. Tem que ser você estar diante de Deus para que Ele possa quebrar esse vaso que está rachado e fazer de novo. Oh Deus,
Se coloque diante de Deus, ore ao Senhor e peça a Ele. Fala, Senhor, me ajuda a suportar esse treinamento, Senhor. Eu